Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo panorâmico dos livros da Bíblia. Na semana passada, com a graça de Deus, nós encerramos o Velho Testamento e agora nós vamos dar início ao Novo Testamento. Porém, antes de nós adentrarmos as páginas do Evangelho de Mateus, é necessário nós vermos um período este que é chamado de intertestamentário ou interbíblico, que são aqueles 400 anos que Deus ficou sem se revelar de forma profética. É claro que nós chamamos 400 anos de silêncio, mas Deus continuava falando ao povo, Deus continuava se revelando ao povo por meio das escrituras que ele já havia revelado. Porém, não existiram novas escrituras, não existiram novas revelações. Deus ainda não tinha dado continuidade ao cânon do Novo Testamento. E esse período, normalmente, ele é marcado entre Malaquias e Mateus com uma página em branco na sua Bíblia. Porém, essa página não está tão em branco assim. Porque, embora nós não tenhamos uma revelação da parte de Deus, nós temos Deus trabalhando e preparando tudo para o nascimento, para a vinda do Messias, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse aspecto é muito claro quando nós lemos Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Abra lá a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 4, o verso 4 e o verso 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Pedimos ao teu Santo Espírito que nos instrua, que fale ao nosso coração, que nos permita entender este período como um preparo da parte do Senhor para a vinda do Messias. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, e que nós tenhamos agora esse desejo no nosso coração de conhecer mais a respeito da tua palavra. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o estudo de hoje ele não é um estudo panorâmico do Evangelho de Mateus ainda, e também não é uma exposição de Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Mas eu quero colocar você em contato com alguns aspectos históricos que envolveram a preparação da parte de Deus para a vinda do Messias. Ao estudarmos o Evangelho de Mateus, então é necessário, irmãos, nós fazermos essa ponte, entre os dois testamentos, para que nós possamos compreender de uma maneira correta o conteúdo do Novo Testamento. Essa ligação, ela é essencial. É importante nós conhecermos esse período chamado de intertestamentário ou interbíblico, um período pouco conhecido por parte da igreja. Porém, com alguns detalhes que nos facilitarão entender o Novo Testamento. É importante nós lembrarmos que depois da profecia de Malaquias, Deus então ele cessou a sua revelação. Como nós falamos no início, ele apenas se revelava por meio das Sagradas Escrituras, por meio da lei, por meio dos livros históricos, por meio da revelação que ele já havia trazido para o seu povo. Mas não houve novas profecias. A profecia de Malaquias foi a última profecia. Malaquias é chamado do selo dos profetas, porque encerrou este período que nós chamamos de Velho Testamento. Então, durante 400 anos, não houve uma revelação da parte de Deus. Porém, após esses 400 anos, um anjo quebrou o silêncio. E esse anjo quebrou o silêncio falando a um sacerdote que estava ministrando no templo de Jerusalém.
Esse sacerdote chamava-se Zacarias. E ele estava queimando incenso junto ao altar diante dos santos dos santos. Aquele lugar onde representava a presença de Deus. E qual foi a mensagem do anjo? A mensagem do anjo foi a respeito do nascimento de um filho. E esse filho se chamaria João Batista, o que seria o precursor de Jesus. João Batista seria aquele Elias que Malaquias falou. Queria preparar o caminho para o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E então, com o nascimento de Jesus, nós temos o início do Novo Testamento. Durante este intervalo, embora houvesse o que nós chamamos de silêncio da parte de Deus, alguns eventos marcaram a história do povo judeu. É importante nós relembrarmos que Deus, ele escolheu o povo judeu para trazer o seu filho Jesus, para o Messias. Deus escolheu o povo judeu para que por meio do povo judeu a salvação viesse para todas as nações. E nesse ponto nós devemos olhar para a história. E a história nos oferece muitas informações importantes sobre esse tempo. Esse período intertestamentário ou interbíblico, nós podemos defini-lo como o período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Se nós formos colocar em datas, as datas aproximadas são 424 a.C. a 5 a.C., mais ou menos esse período. E por que é importante, irmãos, nós estudarmos esse tempo? Você deve aí estar se perguntando, eu acessei a live hoje porque eu já queria começar estudando o Evangelho de Mateus e é muito empolgante mesmo, e nós vamos ver mais à frente. Mas é importante nós estudarmos esse período por 3 razões específicas. A primeira é a razão histórica. E a razão histórica é importante porque por meio da história nós temos um fundo histórico do Novo Testamento. Então é importante nós conhecermos o fundo histórico do Novo Testamento para que nós possamos compreender bem os livros do Novo Testamento. O segundo aspecto é a razão cultural. Por que a razão cultural? Que explica a origem e o desenvolvimento dos costumes, das instituições e da vida espiritual do povo judaico no período do Novo Testamento. Não há como nós estudarmos o Novo Testamento sem conhecermos os costumes, sem conhecermos as instituições e sem entendermos como estava a vida espiritual do povo judaico. E a terceira razão é a questão messiânica, que explica como Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Quando nós lemos Gálatas capítulo 4, verso 4 e o verso 5, nós vimos de uma maneira muito clara que Jesus veio na plenitude dos tempos. E o que significa a plenitude dos tempos? Quando tudo estava preparado para a sua vinda. Então, quando tudo estava preparado para a sua vinda, Deus então enviou o seu ungido, enviou o Messias. E para nós compreendermos esses 400 anos, é necessário nós dividirmos em 4 períodos. O período persa, que vai de 536 a 331 a.C., o período grego, e esse período é muito importante, porque a mentalidade dos autores do Novo Testamento e a fala dominante no Novo Testamento é a língua grega, que vai do período de 331 a 167. Depois um período chamado de Macabeu, que vai de 167 a 63 a.C., e depois o período romano, de 63 a.C. ao ano 5º
antes de Cristo. E nós sabemos que quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio justamente nesse período romano. Então esses 400 anos, eles são divididos nesses 4 períodos. O período persa, o período grego, o período dos macabeus, que nós vamos ver mais à frente, e o período romano. Entenderemos esse longo período ao verificarmos os eventos que nele ocorreram. Para isso, irmãos, é necessário nós analisarmos o final do Antigo Testamento. E o final do Antigo Testamento coloca alguns detalhes sobre o período persa. Após um longo tempo de apostasia, quando o Reino do Norte, Israel, foi conquistado e levado, para o cativeiro pelos assírios, e isso aconteceu em 722 a.C., depois de 136 anos, o Reino do Sul, Judá, recebeu um tratamento semelhante nas mãos dos babilônicos, sobre Nabucodonosor, em 586. Então, o que é importante nós memorizarmos? Que em 722 a.C., o Reino do Norte, Israel, eles foram conquistados pelos assírios. 136 anos depois, o Reino do Sul também foi conquistado pelos babilônicos. E por que é importante nós olharmos esse aspecto? Porque o Reino do Norte, Israel, e nós então nos lembramos, que todos os reis de Israel fizeram o que não agradou o Senhor, um povo que viveu distante da lei do Senhor, distante do verdadeiro culto, distante da palavra de Deus. Eles foram levados para o cativeiro. Isso deveria ter sido exemplo para o Reino do Sul, para o Reino de Judá. Porém, o Reino de Judá, o Reino do Sul, também continuou vivendo uma apostasia, um distanciamento da lei, não se voltaram integralmente para o nosso Deus. Então, em 586, eles foram levados para o cativeiro pelos babilônicos. Esse exílio, irmãos, durou 70 anos. Nós nos lembramos lá no livro de Daniel, quando Daniel, por meio dos livros, entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. E Daniel faz aquela oração, aquela famosa oração, confessando o pecado do povo de maneira nacional e também o seu pecado. Então o exílio babilônico durou 70 anos. E a ascensão e vitória de Ciro. E nós nos lembramos de Ciro, aquele que cumpriu a profecia de Jeremias, lá em Jeremias capítulo 25, verso 12, e capítulo 29, verso 10, e também Isaías capítulo 44 e Daniel capítulo 9, verso 2, falam a respeito do povo de Judá voltando do exílio para Jerusalém no final do período de 70 anos. E quem Deus levantou? Deus levantou Ciro. Então Ciro permitiu o retorno do povo de Deus para Jerusalém. Aproximadamente 50.000 exilados retornaram à Palestina, isso por volta do ano de 536 a.C. E eles voltaram para Jerusalém com o sacerdote Zorobabel. Os eventos registrados no livro de Esther ocorreram na Pérsia. Então, olha só, nós temos aí nesse período do governo persa o ocorrido no livro de Esther. Provavelmente entre 483 a 473 a.C. E localizam-se entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Então, o evento do livro de Esther, registrado no livro de Esther, aconteceu no período entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. Esdras, o escriba, o versado na lei do Senhor, voltou a Jerusalém com um segundo grupo de exilados, provavelmente em 457 a.C. E qual foi o trabalho de Esdras, irmãos? Ele fez as reformas civis e religiosas.
Um terceiro grupo retornou com Neemias, que ano 444 a.C. Então o terceiro grupo voltou com Neemias. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, eles desenvolveram os seus ministérios nesse período. E qual foi esse período? Uma decadência espiritual na vida do povo, por volta de 432 a 424. Então, algumas características são importantes de nós elencarmos nesse momento a respeito do período persa em relação à vida espiritual do povo. Uma delas é a decadência espiritual anunciada por Ageu e Malaquias. Vocês se lembram que nós estudamos o livro do profeta Ageu, e o pecado do povo era que eles não estavam preocupados com o templo do Senhor. Em Malaquias houve um outro problema, que era a questão da vida cultica, de adoração espiritual do povo de Deus. O povo não estava entregando seus dízimos, o povo não estava ofertando a casa do Senhor, então a casa do Senhor estava em ruínas, porque os sacerdotes não tinham como se manter, e por não terem como se manter, então sérios problemas estavam acontecendo, com uma desmotivação por parte dos sacerdotes em relação a conduzir o povo de Deus segundo a lei do Senhor. Outro aspecto importante nesse período é a questão do desenvolvimento do poder do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele acabou se tornando, uma espécie de governador e de sacerdote. Após esse período de Neemias, a Judéia foi incluída na província da Síria. A Judéia foi incluída na província da Síria. Com esse acontecimento, o sumo sacerdote se tornou governador da Judéia e autoridade da Síria, havendo uma fusão entre os poderes religiosos e políticos. Vocês se lembram que quando nós estudamos o livro do profeta Malaquias, se você não teve a oportunidade de participar do estudo nesse dia, depois dê uma olhadinha lá no nosso canal, você vai ver lá o livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias narrou essa junção entre os poderes religiosos e os poderes políticos. O início das atividades dos escribas também aconteceu nesse momento, nesse tempo específico. E o que se deu? Um exagero e um interesse pela letra da lei. Ou seja, o cumprimento da lei de forma literal, onde não se permitia ter um entendimento mais espiritualizado da lei como deveria ser. E então surge o famoso legalismo, ou seja, esse interesse exagerado pela lei, sem se preocupar com a espiritualidade, gerou o legalismo. O final do período persa chegou em 331 a.C., e nós então temos um período grego. E o período grego se caracteriza por acontecimentos que foram muito marcantes também na vida do povo de Deus. Um deles foi o surgimento do bastante conhecido Alexandre o Grande. Um homem chamado Felipe da Macedônia uniu os estados gregos para combater e expulsar os persas da Ásia Menor. Mas durante uma festa em 337, ele morreu assassinado. Alexandre, filho de Felipe, um homem extremamente capaz, que tinha uma capacidade de liderar fora do comum, ele foi educado pelo famoso Aristóteles. Então, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, foi educado pelo famoso Aristóteles, uma mentalidade grega. Um homem extremamente capaz de liderar, de conduzir as pessoas. Ele assumiu então o lugar do pai. Então, Alexandre o Grande assumiu o lugar do seu pai. Ele era
muito adepto à cultura grega, à cultura helênica, né? Ele tinha uma verdadeira adoração pela sua cultura, pela cultura grega. Tanto, irmãos, que ele foi uma grande fonte de inspiração para a Ilíada de Homero, comandante que comandou o ataque aos persas. Tenney, um comentarista bíblico que trabalha os livros do Novo Testamento de forma histórica, ele chega a dizer que Alexandre tinha a agressividade e o gênio militar de seu pai, com uma camada espessa de cultura grega. Então ele era um homem agressivo, era um homem capaz na questão das estratégias militares, mas ao mesmo tempo um homem muito polido, um homem que foi criado por Aristóteles. Então ele tinha uma profunda admiração pelo conhecimento. Então não era apenas um líder militar, um líder político sem conhecimento ou ignorante. Não, era um homem muito interessante. Por isso, interessante de ser estudado e inteligente. Por isso que ele foi considerado um grande conquistador. Quando ele dominou, após ele dominar, né, toda a Grécia, ele então colocou a Pérsia debaixo dos seus pés. Um império 50 vezes maior e com uma população 20 vezes superior. Em 334 a.C., ele então conseguiu adentrar a Ásia Menor. E olha, irmãos, é interessante, né, que em pouco tempo, com apenas 22 anos de idade, ele conquistou Sardes, Mileto, Éfeso, Halicarnasso, e ele estabeleceu um centro cultural falando a respeito da democracia grega. Olha que interessante. Ele tinha apenas 22 anos de idade, e quando ele conquistou esses lugares, a sua primeira atitude foi estabelecer um centro cultural, onde nesse centro cultural seria ensinado a língua grega, os costumes gregos e também trabalhado a chamada democracia grega. Alexandre, ele, como um grande conquistador, ele derrubou, né, o persa Dário na batalha de Issos, e ele não teve dificuldade nenhuma para chegar até o Egito. Então olha como esse homem estava trabalhando. Ano após ano ele conquistando, porque em 332 a.C. ele dominou Tiro e região e foi até Jerusalém. Em Jerusalém ele tomou conhecimento da profecia de Daniel e deixou Jerusalém em paz. Olha que interessante, né? Alexandre, um homem inteligente, ele toma conhecimento da profecia a respeito de Daniel, deixa Jerusalém em paz, não ataca Jerusalém, não domina Jerusalém. Olha que a importância, irmãos, desse aspecto para a vinda do Messias. Jerusalém foi uma das poucas cidades poupadas por ele. Se lembrem que com o trabalho de Esdras e Neemias para recuperar a cidade de Jerusalém, recuperar o templo, indicava a vinda do Messias. Era necessário esse processo. E Deus, então, conduzindo os reis, né? Porque o coração do rei está nas mãos do Senhor, fez com que Alexandre não destruísse a cidade de Jerusalém. E olha, poucas cidades foram poupadas por ele, mas Jerusalém foi uma delas. Em 331 a.C., ele venceu de forma definitiva o persa, Dário III, na batalha famosa de Arbela, pondo fim ao grande império persa. E as suas conquistas continuaram. Ele morreu muito cedo, morreu com apenas 33 anos
E como que ele morreu? Ele morreu por causa do álcool. Ele bebia muito vinho, era um alcoólatra, e também por causa da malária. Então, por conta das bebidas que ele tomava, por conta do álcool, ele então tinha uma imunidade muito fraca, com certeza, e acabou morrendo de malária. Agora, presta atenção, né? Um homem extremamente inteligente, um homem dominador de tudo, mas não dominou a si mesmo. Se rendeu à bebida, se rendeu ao álcool. Dominou o mundo, mas não conseguiu ter o domínio de si mesmo. Esse é o pecado, né? O pecado agindo na vida da humanidade. Com tudo isso, irmãos, nós podemos ver que não importa, né, o poder conquistador ou o poder conquistado por alguém. Quando Deus requer a pessoa, Deus então faz com que ela morra. Se esse poder não foi dado por Deus, tudo vai embora rapidamente. Agora, olha que interessante, olha alguns fatos, né, que determinaram o período grego, período de preparo para a vinda do Messias. A influência dos gregos foi muito grande por causa da extensão da conquista e da permanência deles nas terras dominadas. Então, se lembrem que o Alexandre conquistava um local, instituía um centro de cultura grega para ensinar os costumes, a língua e a filosofia. Eles também estabeleceram centros de comércio e cultura por toda a extensão do império. Então, a helenização, né, a colonização por parte dos gregos acontecendo ali no Oriente, teve um processo muito rápido por causa de Alexandre o Grande. Junto com a influência grega veio a superstição oriental, que deu origem à liberdade de pensamento. E a liberdade de pensamento é uma das marcas da filosofia grega. Com a influência grega, a forma de pensar de muitos povos foi mudada. E o mundo foi sendo preparado para uma espécie de religião universal. Então, olha só, a maneira de se pensar dos gregos, a forma como eles pensavam, influenciou o pensamento dos povos de maneira geral, preparando ali para uma espécie de uma religião universal. É importante, irmãos, nós entendermos a disseminação da língua grega. E por que é importante nós compreendermos? Porque criou a possibilidade da pregação do Evangelho em uma língua universal e da leitura das Escrituras por toda a extensão do Mediterrâneo. Olha só, por meio dessa cultura grega, a língua grega, isso preparou o ambiente para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque o grego se tornou uma língua universal. E a palavra de Deus escrita em grego possibilitou que todos do mundo conhecido da época pudessem então ler a palavra de Deus. Com isso, irmãos, até mesmo o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, em uma versão chamada Septuaginta. E o Novo Testamento, séculos mais tarde dessa tradução, seria também escrito em grego. Irmãos, vocês percebem o trabalho de Alexandre o Grande, a maneira como Deus usou esse homem como seu instrumento para preparar o ambiente para a vinda do Messias, uma linguagem universal, uma maneira de se pensar universal, o Velho Testamento sendo traduzido para o grego para que todos pudessem ler, e o Novo Testamento também depois em grego. Um outro período, irmãos, que também merece nossa atenção é chamado de período egípcio.
E o período egípcio vai de 323 a 198 a.C. Com a morte de Alexandre, aquele que dominou as nações, mas não dominou a si mesmo e morreu por conta da bebida, começou a haver uma grande luta pelo controle do império, ou seja, aqueles que foram subjugados por Alexandre o Grande queriam recuperar a sua soberania. Dentre os 4 generais, nós temos um chamado Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Os 2 primeiros, Ptolomeu e Seleuco, se destacaram na disputa pelo poder. No império dos Ptolomeus, centralizava-se no Egito, né? O império dos Ptolomeus centralizava-se no Egito, tendo Alexandria por capital. O governo, né? Essa dinastia, né? Essa dinastia do império veio a ser conhecido como os Ptolomeus. Cleópatra morreu no ano 30 a.C. Foi o último membro da dinastia dos Ptolomeus, né? Então a famosa Cleópatra, né, foi o último membro dessa dinastia. O Império Seleucida tinha a Síria como centro e Antioquia era sua capital. Alguns dentre a casa ali reinante, né, receberam o apoio de Seleuco, mas diversos outros foram chamados de Antíoco, né? Alguns receberam ali o nome, né? Na verdade não é apoio, o nome de Seleuco, mas outros foram chamados de Antíoco. Quando Pompeu tomou a Síria em província romana, em 64 a.C., chegou o fim do Império Seleucida. Irmãos, eu sei que esse aspecto histórico às vezes cansa um pouco, mas me acompanhe que você vai perceber onde nós queremos chegar, o quão importante é. Os Ptolomeus dominaram a Palestina até por volta de 198 a.C., quando os Seleucidas anexaram a Terra Santa aos seus domínios. Então agora os Seleucidas, eles tomaram a Terra Santa, começaram a dominar. Nesse tempo iniciou-se então o período sírio. Antíoco III, o Grande, morreu depois dessa conquista e foi sucedido por seu filho Seleuco Filopater. Esse homem foi envenenado, né? Morreu envenenado e abriu, né, a sucessão para o seu irmão Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, que significa Deus manifesta, o nome dele, deu esse nome a si mesmo e governou muito mal. Então quer dizer, ele deu esse nome a si mesmo e ele se colocava como Deus. Se lembre que uma das características dos imperadores naquele contexto é que eles se colocavam como Deus. Entre os judeus haviam correntes opostas. É claro, né? Durante o seu domínio, ele aboliu, né, a adoração no templo. E houve, então, aqueles que se opuseram a isso, que se opuseram contra esse governo. Um primeiro grupo, liderado por Onias III, era um nacionalista. Um segundo grupo, liderado por Jason, irmão de Onias III, que era favorável aos helenistas, isto é, ao domínio grego. Jason ofereceu grande soma de dinheiro a Antíoco para que ele fosse apontado como sumo sacerdote, prometendo influenciar Jerusalém com a cultura grega. Olha só, né, a corrupção religiosa, né? Jason oferecendo dinheiro para Antíoco para que ele se tornasse ali o líder, o sumo sacerdote. E quando Jason então foi indicado como sumo sacerdote, ele construiu um ginásio logo abaixo do templo, onde os jovens judeus começaram a participar dos jogos gregos. Então olha só,
Jason, então, tinha como objetivo influenciar Jerusalém com a cultura grega. E o que ele fez? Construiu um ginásio de esportes, tendo como objetivo fazer com que os jovens fossem influenciados por essa cultura por meio do esporte. É interessante, né, irmãos? Nós usamos o esporte como uma ferramenta para evangelização, não é verdade? Nós trazemos aqui nossas crianças, os nossos adolescentes, nós ensinamos, né, o futebol, o vôlei, qualquer esporte que seja, tendo como objetivo evangelizá-los. Isso surgiu nesse contexto. Quando Jason, então, cria esse ginásio, tendo como objetivo não evangelizar, né, os judeus, não fazer com que os judeus se aderissem mais à lei do Senhor, mas para influenciá-los a participarem dos jogos gregos, ou seja, para que eles pudessem treinar para competir contra os gregos. Ele também mandou ser levantado um altar e enviou ofertas a Hércules, né? Esse deus no templo de Tiro, na Síria. Podem ver que são nomes bastante conhecidos, né? Que nós ouvimos bastante. Os nacionalistas, aqueles que eram adeptos da filosofia de Onias III, aqueles que se opunham ferozmente contra a helenização judaica, ou seja, fazer com que os judeus se tornassem helenizados, tivesse a cultura grega, foram chamados de Hasidim, de puritanos. Nesse momento, irmãos, que surgiram os fariseus. Então, entre essa disputa de Jason, simpatizante da cultura grega, helênica, e Onias III, os simpatizantes de Onias III, surgiu os dois grupos religiosos dominantes no contexto do Novo Testamento. Os fariseus, que foram chamados de Hasidim, puritanos, e os saduceus. Então nós lemos bastante no Novo Testamento falando sobre os fariseus, falando sobre os saduceus, e aqui nós sabemos agora a origem de onde surgiram os fariseus e de onde surgiram os saduceus. Os fariseus se manteram firmes na lei, de uma forma literal, não é verdade? E até legalista. E os saduceus, eles interpretavam a lei já com uma mentalidade grega. Antíoco Epifânio foi mencionado na profecia de Daniel, né? Ele é identificado ali como sendo a pequena porta de Daniel, capítulo 8, verso 9. Agora, olha que interessante, né? Como que funciona a questão do dinheiro, né? Antíoco Epifânio, ele era um homem extremamente materialista. E como ele queria mais dinheiro, ele substituiu Jason por outro judeu helenizante, chamado Menelau, que lhe oferecera mais dinheiro. Então, qual era a filosofia de Antíoco Epifânio? Quem me der mais dinheiro vai assumir, né? Vai assumir a liderança religiosa desse povo chamado de judeus. Em uma ocasião, num só dia, ele massacrou 40 mil judeus e invadiu o templo. Em 167 a.C., ele mandou abolir a adoração no templo. Em 68 a.C., transformou em local de adoração a Zeus. E olha o que ele fez, irmãos. Olha o que Antíoco Epifânio fez. Ele sacrificou um porco no altar do Senhor. Vocês conseguem perceber a seriedade disso? A corrupção religiosa deu uma abertura para que Antíoco pudesse sacrificar um porco no altar do Senhor. Então, através desses eventos, nós percebemos como a palavra de Deus é infalível, irmãos.
todos esses eventos estavam profetizados desde os tempos de Daniel. Daniel foi usado por Deus para transcrever essas profecias que ele recebeu, divinamente inspirado da parte do Senhor. Nada aconteceu por acaso. Tudo isso, irmãos, fazia parte do plano de Deus para preparar o mundo para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Deus, ele está no controle de cada detalhe que acontece conosco, sabendo inclusive quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, como nós lemos em Mateus capítulo 10, verso 30. Isso nos impressiona, nos motiva a crermos cada vez mais em Deus e na soberania de Deus. Nós temos vivido uma época difícil, irmãos, onde Deus não é visto mais como soberano, como aquele que governa sobre todas as coisas. E até mesmo por uma fatia daqueles que se chamam povo de Deus. Mas ele sempre nos surpreende, porque ele cumpre as suas profecias. Ele cumpre o que ele havia determinado. Todos esses atos, irmãos, que foram praticados por Antíoco Epifânio, fizeram o quê? Consolidaram uma resistência dos judeus e provocaram a famosa revolta dos Macabeus. Então é importante nós olharmos e relembrarmos, a respeito desta revolta dos Macabeus. Toda a imposição da filosofia, da cultura, das práticas religiosas que eram contrário ao judaísmo, desenvolveu o que nesses judeus? Um forte espírito nacionalista, que uniu vários segmentos dos judeus. O período dos Macabeus, ele se iniciou em 167 a.C., 167 a.C., e durou até 63 a.C., e teve, como evento principal, a famosa revolta dos Macabeus. Ela começou com Matatias, um sacerdote, que em 167 a.C. era um agente, quando um agente do governo ofereceu uma grande recompensa financeira se ele, como mais velho e mais respeitado habitante da aldeia, fosse o primeiro a oferecer sacrifício aos deuses pagãos. Então, qual estava sendo ali a estratégia? Pegar um líder, um sacerdote, fazer com que ele oferecesse sacrifícios aos deuses pagãos, e ele seria pago para isso, para influenciar os judeus a fazerem isso também. Mas sabe o que aconteceu? Matatias rejeitou a proposta. Mas um outro judeu, que tinha tendências helênicas, a filosofia, a religião grega, aceitou e ele se aproximou do altar para sacrificar. Matatias, diante dessa profanação da lei de Deus, matou ele diante do altar. E matou também o enviado governamental. Ou seja, Matatias foi um homem que assumiu o ônus da responsabilidade de não fazer o que era contra a lei do Senhor. Então, com essa atitude, principalmente matando o enviado governamental do governo do imperador, houve então a revolta dos sírios. E o que aconteceu nessa revolta? Na cidade de Modim, que era a cidade de Matatias, aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém, um homem não aceitou, chamado Matatias, não aceitou a religião pagã. Ele fugiu, ele precisou fugir com seus 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, De lá trouxe o auxílio dos Hasideanos, um grupo de guerreiros santos. E esses guerreiros santos fizeram guerra contra os sírios. Essa liderança, exercida pelos membros da sua família, chamado de Asmorneus, pelos próximos 103 anos, até que Pompeu conquistou Jerusalém em 63 a.C. Então essa liderança dos membros da sua família durou aproximadamente 103 anos.
uma liderança contra o paganismo no meio do povo de Deus. A revolta dos Macabeus, então, ela foi comandada pelos 4 filhos de Matatias: Judas Macabeu, que significa o martelo, Simão e Jonatas, que continuaram a luta de seu pai. E com apenas 3.000 homens derrotaram os sírios. Gente, tudo isso está acontecendo, irmãos, preparando para a vinda de Jesus Cristo. Tenha isso em mente. Em 25 de dezembro de 166 a.C., já estamos quase chegando lá, Judas entrou em Jerusalém e reedificou o templo. Aquele templo que havia sido destruído por Antíoco Epifânio, né? Aquele homem mau que sacrificou o porco no altar, aquele templo que havia sido destruído. Ele então reconstruiu esse templo, reedificou o templo. Houve uma grande festa de dedicação à reconstrução do templo em 164 antes de Cristo. Depois de Jonatas, Simão foi proclamado sumo sacerdote, reunindo um poder religioso e político, dando origem então a uma dinastia chamada Hasmoneana, que durou entre 142 a 63 a.C., cheia de tradições e mudanças em relação ao poder. O quarto grande período desses 400 anos de silêncio foi o período romano. E quando o período romano teve início? Em 63 a.C. Quando o Novo Testamento, irmãos, começou, era o poder romano que governava o mundo. E olha só que interessante, no ano de 63 a.C., Pompeu, o romano, tomou Jerusalém e o povo passou a viver debaixo desse novo domínio. E o que ele fez ali para dominar Jerusalém? Ele reuniu, né, o poder religioso e político. O sacerdócio, infelizmente, entrou em uma nova decadência espiritual e afastou-se da verdadeira devoção a Deus. Então, a gente percebe esses altos e baixos, né, na vida do povo de Deus. Deus levanta um líder em uma época, como nesse período dos Macabeus, onde a verdadeira religião foi instituída, um sentimento nacionalista, mas de repente o povo começa uma baixa, uma decadência espiritual novamente. Por isso que quando Jesus nasceu, o governo romano dominava toda a Palestina, especialmente Jerusalém. Irmãos, Jerusalém, se lembre, sempre uma cidade de extrema importância no contexto bíblico. Esse domínio, irmãos, ele se estendeu todo o período do Novo Testamento. No ano 40 a.C., o Senado romano apontou Herodes para ser o rei da Judéia. Olha só, agora nós estamos falando de Herodes. Quem era Herodes? Ele era idumeu, descendente de Edom, isto é, de Esaú, e não era aceito pelos judeus puros. Então, quem é Herodes? Quem é aquele que perseguia o povo de Deus? Descendente de Esaú. Biblicamente falando, um irmão do povo de Deus. E só que ele não era aceito, porque ele não era considerado um judeu puro. Para os judeus, irmãos, nunca houve um homem pior do que Herodes. Alguns comentaristas bíblicos comparam a família de Herodes a muitas organizações criminosas de hoje, né? Algumas organizações criminosas de hoje. Porque a família de Herodes, eles foram os piores imperadores para o povo de Deus. Em 37 a.C., Herodes, então, se apossou de Jerusalém, matou os últimos sacerdotes da descendência dos Macabeus. No ano 31 a.C., estamos chegando ali, gente,
Quando César Augusto tornou-se imperador de Roma, a cidade de Cesareia foi edificada em sua homenagem. Entre os anos 20 e 19 a.C., começou e terminou a reconstrução do templo do santuário em 18 meses. Mas a reconstrução do templo só se deu em 64 depois de Cristo, 6 anos antes de Jerusalém ser novamente invadida pelo marechal romano Tito. Irmãos, vocês percebem essa dinâmica de destrói o templo, reconstrói o templo. Jesus Cristo precisava habitar no templo, mas Jesus Cristo veio e deixou claro que o templo não era mais o centro de adoração a Deus, porque Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, mas o povo ali continuou reconstruindo o templo, eles continuaram ligados ao templo. E Deus então permitiu que o marechal romano Tito, né, um grande líder político, Tito, invadisse Jerusalém, destruísse o templo de Jerusalém no ano de 64. E com isso então o povo de Deus se espalhou. Mas voltando um pouquinho, irmãos, Jesus, quando ele nasceu em Belém da Judéia, por volta do ano 5º a 4º antes de Cristo. Então a Palestina estava debaixo do domínio romano, Então, irmãos, é nesse período tão conturbado, né? Tão conturbado, que surge então a vinda do Messias, que surge a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é importante nós, a guisa de conclusão, nós olharmos algumas seitas judaicas que surgiram, né, nesse período. Os fariseus, nós já vimos, eram descendentes dos reformadores, dos Hassidim, dos templos de Esdras e Neemias. Quando Matatias, né, revoltou-se contra os esforços gregos de Antíoco, os Hassidins ou Hassideanos, os piedosos, apoiaram ele e se ligaram a ele. Então esses Hassidins, né, esses puritanos, eram considerados os peruzins ou os separados. Assim, os fariseus constituíram-se um núcleo da aristocracia religiosa e acadêmica na época. Nessa época, durante o exílio, surgiu os saduceus, né? Os saduceus. Também surgiram os essênios. O que os essênios? Quem eram os essênios? Os essênios formavam mais uma seita, né, monástica, um partido religioso político composto de fariseus e saduceus. Em 1947, irmãos, vocês já devem ter ouvido falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Manuscritos do Mar Morto. Nós temos algumas informações dessa ordem monástica. Então, irmãos, concluindo o nosso estudo histórico nessa noite, nós não poderíamos deixar de falar também dos zelotes, né? Também era um grupo conhecido, né? Os zelotes, eles não eram uma seita religiosa da mesma categoria dos fariseus e os essênios, mas eles eram nacionalistas fanáticos. E o que os zelotes pregavam e defendiam? Que eles deveriam conquistar o Império Romano por meio da violência. Então era um grupo de soldados que se consideravam soldados santos, que queriam por meio da violência, tomar o Império Romano e fazer com que o Império dos Judeus se tornasse forte novamente. Então não era uma seita.
Então, irmãos, concluindo nessa noite, nós precisamos entender que Deus ele teve um preparo para o Novo Testamento. A plenitude dos tempos, a vinda do Messias, a maneira como Deus trabalhou nos eventos, preparando o mundo para Jesus Cristo, nos mostra claramente um Deus soberano, um Deus que está trabalhando, que está ativo. Por que é importante nós aplicarmos esse aspecto na nossa vida hoje? Porque às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle das coisas. Às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle do mundo. Às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da nossa nação. Não, irmãos. Tudo está acontecendo da maneira como Deus quer. Mesmo diante da instabilidade política, mesmo diante dos grandes desafios que nós teremos que enfrentar futuramente por conta de falsas ideologias, de perseguição, Deus ainda está no controle de tudo. Como Deus esteve no controle desses 400 anos, preparando o ambiente para a vinda do Messias, Deus também está no controle, preparando o ambiente, preparando o tempo para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nos levará para habitar eternamente com Ele. Deus está preparando. Então quer dizer, Pedro, ele diz que para alguns a demora em relação à vinda do Messias, né? Alguns acham demorada a volta do Messias, a volta de Cristo. Mas, irmãos, não tem nada demorado. Deus agora, ele encerrou a sua revelação por meio de profecias. Nós temos a palavra de Deus que é suficiente, que é tudo que nós precisamos para conhecermos a respeito do nosso Deus, para anunciarmos o Evangelho, para vivermos uma vida piedosa diante de Deus. Nada foge ao controle de Deus. E o que Deus está fazendo agora? Deus está preparando este mundo. Deus está preparando tudo para a vinda, para a segunda vinda de Cristo. Quando essa promessa irá se concretizar na vida do povo. Então, irmãos, entenda esse tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo como um tempo de preparo, quando Deus está preparando este mundo para receber aquele cujos todos os joelhos se dobrarão e declararão que Ele é Senhor. E nós fazemos parte dessa história. Meu desejo é que esse estudo tenha dado pelo menos um conhecimento não tão profundo. Nós não vimos todos os detalhes desse período interbíblico, porque seria um estudo muito longo, mas que você já tenha um preparo suficiente para que na próxima quarta nós adentremos então as páginas do Novo Testamento, estudando o livro de Mateus. Vamos fazer uma oração, curve sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de estudar esses eventos tão importantes, que nos trazem um conhecimento tão profundo a respeito da Tua palavra. Que esses eventos históricos fiquem gravados na nossa mente e que no nosso coração tenha alimentado mais a fé e a certeza de que tudo está nas Tuas mãos, de que nada foge do Teu controle. E que este tempo que nós temos vivido tem sido preparado para a segunda vinda do Messias, de Jesus Cristo, como o tempo de 400 anos, ou o tempo entre o Velho Testamento até o Novo Testamento foi um preparo para a vinda do Messias. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, e nos ajude a ter sempre esse desejo de conhecer mais da Tua palavra. É a oração que fazemos e fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, tenham uma ótima noite de descanso.